Querido seja Deus que habita em mim e em todos nós. Agradecemos por este novo dia, esse novo amanhecer que se inicia, e abençoe a nossa jornada com sabedoria, amor e gratidão e luz. Ilumine nossos pensamentos e ações com a sua presença divina. Que nós possamos ser canal de amor e paz, e que a sua luz brilhe em nós e através de nós. Nós agradecemos por ser uma parte de você e por ter a oportunidade de crescer e evoluir. Que assim seja, assim é. Amém. Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa madrugada astral. Eu sou Fábio Ricardo, médium espiritualista, psicanalista, oraculista, e estamos aqui para poder falar com você sobre o nosso trabalho aí toda quarta-feira às 6 horas da manhã, pela Astral TV e pela madrugada e pela Vibe Mundial. Então, sejam todos muito bem-vindos. Se desejam agendar uma consulta comigo através da hidromancia ou através das cartas, você tem a oportunidade aí de ir pelo @Fábio Ricardo Médium, você ter acesso a todas as todo o nosso contato. Então, eu estou aqui hoje junto com a Voz do Além, para trazer aí uma reflexão. E hoje eu quero falar sobre as pessoas, a saudade dos que partiram. Essa questão tem dois caminhos que a gente vive, tanto a saudade dos que partiram, aquele filho que de repente te deixa porque casa, e você fica ali na sua casa, você sente aquela falta, ou porque viajou para um outro canto, aquela amizade que também desapareceu e você guarda com saudosidade, e também, claro, a saudade dos que partiram para o retorno à pátria verdadeira, a pátria divina, esse outro lugar de onde nós sempre e para sempre retornaremos para haver o recomeço da nossa jornada. Então, acompanhem com a gente, eu e aqui a Voz do Além. Bom dia, Voz do Além. Bom dia a todos. E dentro dessa saudade, dessas pessoas que sentem saudade daqueles que partiram, dentro das suas consultas, principalmente da hidromancia, eu já fiquei assustado com a forma que a pessoa às vezes manda até um recado para a pessoa, não é isso? A hidromancia não é algo controlável, de certa forma. Por quê? Porque, na realidade, quando eu começo a falar que as vidas elas vão se apresentando, não tem ali o objetivo de falar que você foi uma princesa, um rei, uma rainha, não tem nada disso. Ela mostra energias do passado que você acaba trazendo para essa jornada que você vive. No entanto, quando se trata de algum desencarnado, a pessoa querer saber sobre um desencarnado, existe, às vezes, a possibilidade ou realmente da pessoa trazer a mensagem ou de algum mentor. Há pouco tempo eu vivi uma situação onde veio o mentor, trazendo a mensagem daquele que ainda estava, de repente, ali num tratamento, alguma coisa assim, mas que já podia mandar recado. E essa pessoa dizia assim: eu sei que muitos me pintam como um monstro, mas eu não era isso, ainda que eu tivesse tomado algumas atitudes realmente que pudessem trazer esse sentido. E realmente houve ali um caso de abuso, vamos usar essa palavra, e
esse abuso geraram muitas consequências. Então, assim, mas não sou eu, o médium, que decide, vem aqui agora, fala comigo. Não. São situações que ocorrem de forma natural e somente pela hidromancia. Gente, carta não fala sobre pessoas que já partiram, tá? Isso é muito importante a gente ressaltar. Pelo menos no que diz respeito a mim, tá? Eu, através de cartas, eu não tenho esse dom de falar sobre alguém que já partiu. Você escolheu esse tema porque no sábado passado, aquela cliente sua da Espanha, ela fez a consulta da hidromancia e você mostrou para ela que ela estava honrando de maneira errada o marido que se foi, né? Deixa eu explicar melhor para quem está aí. Ela fez a consulta e ela perdeu a pessoa há 20 anos. E ela achou que a melhor maneira de honrar o marido que se foi, ela estava de preto esses 20 anos que se passaram. Qual a melhor maneira, né? Você disse que a melhor maneira de honrar alguém que se foi é sendo feliz. E ela não era feliz há 20 anos, né? Exatamente. Gente, quando nós passamos desse plano para um novo plano, tudo precisa ser novo. Para aqueles que têm um vínculo muito material, terreno, eles podem até ficar por aqui, se transformar uma alma que pode até se transformar num egum, num obsessor na vida de alguém. No entanto, quando uma pessoa parte, a gente entende o luto que essa pessoa vive, tá? Em qualquer situação, seja no fato de falecer mesmo, ou de uma pessoa que viajou e vai ficar muito tempo longe ou não volta mais. É um luto que cada um deve viver, sim, mas para honrar, a forma de você se curar disso, como você lidar com isso, é honrando, né? Lembre das coisas boas dessa pessoa, o que ela fez, como ela gostaria de dar sequência às coisas na vida. E você vai procurando fazer isso, tá? Evitar chorar, evitar ficar se lamentando e muito menos se punindo ou se castrando diante disso, vivendo só de preto, por exemplo, para poder achar que dessa forma você está honrando alguém, tá? Isso é até perigoso psicologicamente. Tem um caso, tá, muito próximo da minha família que, gente, foi o mais dos absurdos. 2 irmãs, aí uma fez promessa para outra que se o marido dela tivesse cura, ia ser uma benção, mas se falecesse, a irmã, a esposa, ia ter que usar preto até morrer. E foi assim até morrer. Você só via aquela pessoa vestida com aqueles vestidinhos, já senhorinha, né? Às vezes com uns mimos branquinho ali, mas sempre de preto. Ou seja, uma outra pessoa ainda interferindo, encarnada nessa situação, porque fez uma promessa, sabe? Então, é como se para punir. Ou seja, como não foi curado, então, para me punir, eu vou usar preto. Então, a gente tem que ter cuidado, muito cuidado com isso. E quando as pessoas fazem pergunta, essa semana veio a pergunta de uma pessoa lá do Rio de Janeiro, que ela perdeu um ente querido e ela queria fazer uma pergunta para os oráculos, se a pessoa havia ido do que o médico disse, porque ela não acreditava que era isso. O oráculo não responde isso, né? Então, ela sabe de quem está falando. Um abraço para ela. Um abraço, caminhoneira. Bom, é muito complexo. A gente entende a dor da pessoa diante de tudo. É um falecimento até recente. Então, assim, foi diagnosticado, foi dado, né? Ele deu entrada num dia, no outro dia não deu nem tempo de fazer exames direito e deu como tuberculose, se eu não me engano. E ela questionava pelo fato da família, o restante, ninguém ter pego tuberculose e não está doente, e ele morrer tão rápido, e ela queria ter entendido. Mas a gente precisa também ter aquela consciência, como eu falei para ela, que todos nós, na maior parte de pessoas que pelo menos tem um pouco ali, né, procura tomar suas vacinas, ou seja, a imunização protege a pessoa
às vezes, contrair. Já outras têm algum tipo de problema que gera a possibilidade de acontecer isso, que foi o caso. Então, assim, a gente sempre procura desculpa, né, que é um culpado pelo falecimento de alguém, para aliviar a dor que a gente sente, né? E eu acredito que esse não seja o caminho. Então, nós procuramos orientá-la da melhor maneira possível, tá? Mas, assim, eu digo, a carta, ela não deve ser utilizada para esse... Até porque você está lidando com emoções da pessoa ali muito sérias. É diferente de repente, alguém fazer uma consulta sobre algum crime, tá? Ah, que roubaram, se me roubaram, é diferente. Ou quando a própria justiça convida a gente para poder fazer essa leitura diante de uma busca de algo que esteja sendo feito. É diferente, tá? Então, a gente tem que saber que a gente está lidando com um ser humano e a gente tem que ter muita sabedoria em função disso. Em relação a esse tema, saudade daqueles que já se foram, muitas pessoas também já passou o tempo do luto, superaram e elas precisam encontrar um novo amor, mas elas se sentem, elas vêm através de você, vêm fazer para você as perguntas, seja objetiva ou consulta, mas elas se sentem que estão sendo punidas. Acontece isso? Ou é uma autopunição? Porque a pessoa que se foi não vai punir essa pessoa por ter um novo amor, vai? É questionável. Aí há controvérsias, né? Sim, existem situações de relacionamento, na maior parte das vezes, relacionamentos que foram abusivos durante muito tempo, que quando vamos dizer, o marido se foi, né? E traz aí um bloqueio muito grande na vida da outra pessoa, porque existe aí, isso é visto na evidência, tá, gente? Não é uma regra para todos os casos, estou contando um fato. Ou seja, ele se acha dono da pessoa e dono de tudo aquilo que essa pessoa está usufruindo. Então, ele não deixa que essa pessoa seja feliz no amor novamente, que encontre alguém que seja boa. Sempre vai ter frustrações diante de relacionamento, onde ela nem vai entender, muitas das vezes não consegue entender o porquê que isso acontece, mas tem isso. Tá? Então, o caminho para isso, é claro, né, tentar limpar a casa, tentar se livrar de situações aí de que traga essa lembrança muito à tona, transformar essa casa, esse ambiente e também se transformar, passa a ser quem você quer ser, porque é a forma de impor, né, que hoje você está ali ainda encarnada e o outro está desencarnado e que o outro não tem autoridade nenhuma. E buscar, sim, tá, a parte espiritual, através de benzimento, através de limpezas energéticas na casa também, para poder encaminhar isso. E missa também pode pedir as missas aí todo mês para que essa pessoa possa ser levada a entender todo o processo desse desencarne e poder deixar que sua vida evolua. Dentro das suas orientações, quando a pessoa faz a consulta com você, existe um tempo saudável de luto e depois a pessoa tem que prosseguir? 6 meses, 1 ano, 2 anos? Existe isso, um tempo saudável, ou vai de pessoa para pessoa? Eu acho que vai de pessoa para pessoa. Existem casos de pessoas que ficaram, assim, ficou viúvo e 1 mês depois já estava pedindo em casamento uma outra pessoa e que não era amante, tá, gente? Fica aí isso bem claro. Mas, assim, pedindo em casamento e mais 1 mês estavam casados, literalmente, ali na igreja e estão juntos até hoje. Então, assim, cada um vive o luto como pode, né? Como deve. A dor de uma partida, seja qual for o rompimento, é algo que a gente precisa entender que nós vivemos de ciclos. E ainda que para você, o teu apego, acredite que o outro tenha que estar com você, se o outro resolveu ir por vontade própria ou desencarnou, é algo que você
pode e deve sim seguir sua vida, tá? Ali, agora, o que resta são as boas lembranças, que você pode aí honrá-lo através dessas boas lembranças, ou honrá-la através dessas boas lembranças. Mas é muito importante, sempre buscar ser feliz, independente de qualquer situação. É claro, a pessoa desencarnou, você não vai a semana que vem já fazer uma rave na tua vida, vamos pensar assim. Mas você pode ir seguindo gradativamente, se aprumando, limpando, purificando, mas nunca deixe de honrar, sabe? Não trate aquilo que era do outro, se valeu a pena o tempo que durou, como um lixo que você descarta para você se livrar, como se não tivesse tido importância. Também os objetos. Procura ter carinho com essas questões, não precisa acumular, mas também não precisa aí, tratar como qualquer coisa. Agora, dentro das suas consultas, uma coisa que eu percebo muito, que a gente já conversou sobre isso, as pessoas que vivem um luto de 5, 10, 20, 30 anos do casamento que acabou e o marido nem morreu, ele só largou ela. E aí? Tem gente que faz isso, e casou, não deu certo, passa o tempo, esse homem casou de novo, mais uma, mais 2 vezes, 3, já teve outros filhos, mas a pessoa fica apegada ali porque ela ainda gosta de ser a ex. E aí, independente de qualquer coisa, por mais oportunidade que tem de poder as coisas ficarem melhores e receber todas as orientações possíveis, a pessoa ainda quer, com o falecimento do outro, continuar sendo a viúva, recebendo nem que seja aquela ninhariazinha da pensão que fica sendo dividida por para todo mundo, mas para continuar se dizendo viúva, mesmo não tendo querido ficar mais com essa pessoa e tudo mais. Então, assim, vai de pessoa para pessoa, como foi a pergunta anterior. Então, cada um vive do jeito. A gente, assim, dentro da minha visão, eu acho isso um absurdo, mas é o preço também dessa ação que a pessoa comete, ela vai colher esses frutos no futuro. E aí não adianta mais chorar as pitangas, né? Agora, uma coisa que é importante, existe, assim, algo que a pessoa possa fazer para sair desse luto que tanto faz ela sofrer, que às vezes a pessoa quer ir junto. Tem uma simpatia, uma oração, um banho. O que você diz para a pessoa, para ela se sentir acolhida? Muitas vezes ela está sozinha, não tem mais ninguém por perto. Bom, gente, nós precisamos sempre superar tudo. Então, isso faz parte do ser humano. A gente supera a qualquer dia. Sim, é difícil? Eu brinco até com a voz do além, quando eu falo assim, olha, trate de deixar eu ir primeiro. Se for para você ir primeiro, que leve a gente junto de uma vez. Mas são outros fatores que envolvem essa minha colocação. Não que, se ele partir, pelo menos hoje no meu pensamento, eu vá querer, vá definhar e vá acabar. Não, mas muitas das vezes isso ocorre sim, mas algumas vezes não é nem porque a pessoa se deprimiu somente, mas é porque aquela essência é tão forte que a ausência é como se tornasse num imã, e não do que partiu puxando quem ficou, mas sim um imã no sentido do desejo dessa alma se encontrar novamente. Isso a gente vê muito, claro, com os casais com mais idade e tudo mais. É muito difícil nós vermos isso em casais mais jovens, mas assim, em casais de idade a gente sempre vê, vai o marido, o companheiro da vida inteira, de todos os dias, e de repente vai no caminho ali, mais um tempo, mais um ano, acaba indo a outra pessoa. Então, assim, isso são coisas que não cabem a nós, Cabe realmente ao tempo que foi determinado para cada um lá no plano espiritual.
Tem muitas pessoas de luto, né? E que precisam se sentir abraçadas, né? Separa aí em 3 montinhos para a pessoa escolher um montinho 1, 2 ou 3 para ver se vem um conforto através das cartas para essas pessoas. Para você que se precisa, né, se sente a ausência de alguém, tá? Seja do luto da passagem espiritual, seja o luto aí da ausência de uma pessoa. Para você que escolheu o montinho número 3, tá? São 3 montinhos, você mentaliza aí qual que você quer. Eu vou pegar o número 3 aqui, o montinho, a carta que vem. A carta que traz aqui para você é a carta... Ai, Angelim, por favor. Torre. A torre. Então fala aqui que você está presa realmente a essa energia ainda. Você precisa se aventurar, você precisa se arriscar um pouco mais. Encontre, existe alguma coisa que você pode fazer por você para sair dessa saudade e honrar, né, essa saudade com muita alegria. Quem escolheu o montinho número 2 é a carta, veio de novo do dependurado. Então, assim, não se prenda às questões da saudade, a menos que ela te traga boa lembrança. Viva a vida, tá? Siga em frente. E aqui o baralho, o montinho número 1, é a carta da força. Olha, tenha sabedoria, haja com coragem. Às vezes eu não preciso nem fazer força, é só viver, sabe? Acordar, pegar ali... levantar, né, começar a agir na própria vida, ir mudando algumas coisinhas de lugar de forma natural, sem muito esforço, e essa situação que você possa estar passando, com certeza vai mudar. No que a consulta da hidromancia ajuda essa pessoa que perdeu um ente querido, ou mesmo que acabou um casamento e vive um período de luto pelo casamento ter acabado? Bom, em relação a uma pessoa que perdeu o marido, no sentido, o marido foi embora, ou a esposa foi embora, ajuda a entender, de repente, o fato do tempo e da missão do que esse casamento representou. Até porque o que acontece, gente? Numa consulta de hidromancia, eu inicio falando, eu não sei nada sobre o que você quer saber, e eu vou começar a falar desde vidas passadas até um futuro aí próximo, e isso vai trazendo para você ali um entendimento sobre aquilo que você passa, né, e o que você pode fazer para mudar tudo isso. E você também pode fazer as suas perguntas depois. No sentido de uma pessoa que partiu, tá? É algo que acaba dentro. Primeiro, lembrar que a hidromancia é utilizada, no meu caso, para você, o consulente. Então, vou estar falando sobre você. Dentro desse você, quando você vai fazer as suas perguntas, ali você pode sim pedir para poder saber de alguém que partiu. E aí, meu marido morreu, ou minha esposa, eu gostaria de saber, você vai passar ali a data o nome e a data de falecimento, né, para nós aqui, dessa pessoa, e através disso eu vou buscar essa energia através dos mentores que estão à minha volta, para que eles possam trazer alguma mensagem. Essa mensagem pode vir, tá, e pode vir ou pela própria pessoa, dependendo do tempo, ou por um mentor. E pode não vir coisa nenhuma, e aí isso é dito na hora, olha, não tenho nada aqui que eu possa falar para você a respeito disso. Então, é sempre dentro de um processo também de muita honestidade, e isso ajuda a você a refletir um pouco mais sobre que a vida ela não terminou, ela continua. E de qualquer lugar que esteja, quando a família toda estiver reunida e tiver ali um tempo, com certeza o ente querido que partiu vai ter autorização para estar ali se confraternizando com você. Vocês podem observar que muitas das vezes aparece pela internet aniversários onde tiram foto e aparece um ente querido ali no meio de todo mundo, porque muitos pedem sim autorização para isso. Vocês podem, inclusive, um conselho de leitura para poder aliviar a alma de vocês que vivem essa questão do luto, violetas na janela, tá?
Esse é um espetáculo que ajuda a consolar você. É como se te colocasse nos braços mesmo. Então, fica aí a dica. Violetas na Janela, para você que perdeu alguém que partiu, né? O programa está no finalzinho, mas vamos lá. E a cilada de quem a gente estava conversando ontem, por exemplo? Peraí. Alô? E chegamos ao final. Estamos no finalzinho do nosso programa. Bom, a gente pode continuar isso em outro momento, e se você tiver, né, a intenção de fazer alguma consulta, é só entrar em contato pelo telefone 11 93262 6446. Eu sou Fábio Ricardo e você pode me encontrar aí dando um Google, @Fábio Ricardo Médium. Todas as redes sociais você me encontra. E aguardo por você. Saúdo a todos com Namaskar, pois o Deus que habita em mim, saúdo o Deus que habita em cada um de vocês, desejo a todo paz eterna e muita luz.